Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Nós estamos chegando com uma proposta diferente daquilo que normalmente está sendo feito agora, porque nós vamos falar da nossa gente e das coisas que faz a nossa gente nesse espaço. Num período aí de 1 hora, a gente vai falar das nossas coisas, da nossa gente, neste programa que nós colocamos no ar no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Eu espero que essa proposta seja do seu agrado e que nós possamos ser sempre uma boa companhia. Nós vamos conversar com muitas pessoas aqui nesse programa. Vamos falar de muitas atividades. Vamos ressaltar coisas importantes que são feitas pela nossa gente, reconhecendo o mérito de tantas e tantas pessoas que fazem da nossa Criciúma uma cidade tão importante e tão boa de se viver. Fique ligado que a gente volta já já para contar uma história legal para você. Muito bem, meus amigos, então este é o primeiro programa, com essa proposta que eu coloquei antes para vocês, de falar com a nossa gente e falar das coisas que a nossa gente faz. Então, não vamos perder tempo. Nós vamos conversar hoje aqui com o Almir Fernandes de Souza, meu amigo Almir, o Almir da Cruz Vermelha, o Almir do IML, o Almir da equipe multi-institucional, o Almir das campanhas de agasalho, dos passeios de bicicleta no Balneário Rincão e outros lugares mais, e o Almir de tantas atividades que a cidade inteira conhece. O Almir Fernandes de Souza é o nosso convidado. E aí, Almir, tudo bem? Tudo certo, Dante. Agradeço, me sinto muita satisfação em estar aqui contigo nesse novo projeto. Saúdo também a sua produção. Enfim, a todos que estão nos assistindo e ouvindo, ficamos muito agradecidos. E aqui eu já adianto, Dante, que hoje é uma data muito especial. Aliás, o dezembro para a Cruz Vermelha é muito especial, porque nesse ano, por exemplo, dia 4, nós comemoramos o dia 4, 114 anos da Cruz Vermelha Nacional. Da Cruz Vermelha Estadual, dia 5 de dezembro, comemoramos 47 anos. E hoje, dia 8, comemoramos o dia, aniversário de instalação da Cruz Vermelha em Criciúma. São 38 anos de instalação na Cruz Vermelha de Criciúma. E também é um mês, também no dia 5 de dezembro, que se também homenageia os voluntários. Então é o Dia Internacional do Voluntariado, é um mês então, que merece realmente muita atenção e pode ser que uma coincidência, mas muito importante então falar desse assunto. Interessante, né? Eu não tinha conhecimento desta data especial quando eu convidei o Almir para que a gente gravasse o primeiro programa. Esse programa foi gravado no dia 8 de dezembro, no dia da instalação da Cruz Vermelha em Criciúma. Olha só que coincidência maravilhosa. Isso é coisa de Deus, né, gente? Eu convidei o Almir sem saber dessa data e a gente gravou o programa no dia 8 de dezembro, dia da criação da Cruz Vermelha em Criciúma. Pois é, Almir, mas eu estava me lembrando aqui e conhecendo um pouquinho, busquei conhecer um pouquinho da sua história. Eu me lembro que nós tivemos um encontro muito legal por ocasião de uma sessão solene da Câmara de Vereadores de Criciúma no ano de 2010. Eu tive a felicidade de receber o título de cidadão honorário naquela oportunidade de Criciúma e você recebeu o título de cidadão benemérito. E ali eu pude conhecer um pouquinho mais da sua história. E aí eu dei uma olhadinha, estava pensando e analisando e estudando. O que eu vou falar do Almir? Tem tanta coisa para falar do Almir. O Almir tem tantas atividades, né? Mas com 17 anos você já trabalhava no setor de enfermaria de uma empresa bastante conhecida aqui na região, não é isso? Isso. Lá no início, né, a gente ainda gurizão, né, eu levava almoço, marmita, para minhas irmãs que trabalhavam em hospital. Então o ambiente hospitalar sempre me chamou a atenção. A profissão na área da saúde, médico, enfermeiro, sempre me chamou a atenção. E acreditava que futuramente podia ser um desses profissionais, por esse ambiente. E a partir daí trabalhando. Eu trabalhava em época como um office boy, numa empresa. Logo depois consegui meu primeiro emprego fichado no Hospital São José. Como não tinha uma idade ainda suficiente, adulto, para trabalhar na enfermagem, fui trabalhar no elevador, ascensorista do Hospital São José. Ali fiquei
durante 3 anos e foi ali que comecei a me despertar realmente o interesse pelo ambiente hospitalar, pela profissão, por ajudar o próximo. E era no elevador, levando médicos do térreo para o centro cirúrgico, levando pacientes de um lado para outro, levando cadáveres dentro do elevador, do andares para baixo, o setor do necrotério, e ali eu tirava um proveito quando médicos entravam, dependendo da especialidade, eu já ia com livrinho, já ia com algum material para fazer perguntas relacionadas a doenças, enfim, eu sempre fui muito curioso. E ali eu tinha a resposta que precisava naquele pouco tempo. E a partir daí, após esse tempo dentro do elevador, eu fui praticamente intimado. Aí eu agradeço esse convite em poder trabalhar no pronto-socorro do Hospital São José. E exatamente ali, fiquei durante 8 anos consecutivos, exatamente ali que a gente começou a perceber, Dante, a importância de dar atenção ao próximo, ao ferido, à família daquele que perde a vida, ali que eu consegui me dedicar integralmente à vida dos outros. Era muito comum, quando pacientes tinham alta hospitalar, eu ia nos setores, no prontuário, pegava o endereço daquele paciente, sobretudo aquele paciente que precisava de uma atenção pós saída do hospital, cirúrgico, ortopédico e tantos outros que precisavam de ajuda, e eu fazia uma escolha daqueles que moravam mais distantes, na área rural. Então, nos meus dias de folga, eu pegava um ônibus e ia para essas residências, com um kitzinho embaixo do braço, levando material para curativo, levando alguns medicamentos, e assim eu conseguia me satisfazer atendendo esses pacientes que saíam de alta e não tinham atendimento como tem hoje, nessa facilidade que o SUS oferece, de entrar nas casas das famílias. Isso não tinha no passado. Então isso consegui fazer. É claro, sempre com a retaguarda, sempre com pessoas também dando esse apoio. Eu ressalto aqui a irmã Helenara Rocha, que hoje é aposentada, está lá na Vila Lourdes, em seu aposento, trazendo educação, trazendo esse despertar. E assim começou a ideia de trabalhar nessa área da saúde. Pois é, isso é um dom, né, Almir? Porque para trabalhar cuidando de pessoas que estão doentes, que estão sentindo dor, porque não é só quem está dentro de um hospital, dentro de um pronto-socorro, que precisa de cuidado. Quem está ali aguardando, quem levou essa pessoa até lá, os familiares, os amigos, todos acabam sofrendo e precisam receber uma palavra de carinho, precisam perceber um gesto carinhoso do enfermeiro, do médico. Então tem que ter dom para trabalhar, porque eu fico às vezes imaginando o seguinte: será que essas pessoas que trabalham nestas áreas não sofrem também com tudo isso? Como é que é essa convivência com essas pessoas, atendendo gente que precisa, que sente dor, que sofre por causa disso? Um dos aprendizados assim foi a questão: não basta ser um bom profissional. Tu precisa ser um bom profissional, sim, isso é básico, mas se tu for um bom profissional e não ter a empatia, tu não ter a dedicação com o outro, de nada vale. E eu tive uma experiência muito importante diante desses trabalhos no pronto-socorro, onde reuniões, onde simulações de atendimento de emergência nos passavam o seguinte: a irmã Helenara e outros profissionais, atendam essa pessoa que chega até nós, paciente, atenda como se fosse teu irmão, como se fosse teu pai, como se fosse tua mãe. Certamente será um atendimento diferenciado. E é isso que aprendi. Então serve para todos os profissionais. Quando vão exercer qualquer profissão, exerçam imaginando que seja para si, que seja para o seu próximo. Certamente isso será um diferencial. E ainda, né, a questão mais básica de tudo, para chegar onde cheguei, foi exatamente diante das ocorrências. Diversas ocorrências foram ao pronto-socorro, e naquela época era muito comum acidentes em minas de carvão, muitos acidentes em BR, claro que ainda ocorre, mas em menor proporção, por conta de vários trabalhos de prevenção, como é esse CIPATES, como é os projetos preventivos educativos. À época era muito comum chegar ao pronto-socorro vítimas em óbitos nessas condições, mas também
pessoas vivas em pedaços, pessoas com membros amputados, pessoas carbonizados vivos. Então essa condição me trouxe uma sensibilidade, me trouxe um preparo psicológico para encarar o que a gente encarou durante a vida toda profissional, né, que aí já é outro setor, mas ali sim foi a base de emocional e de atenção às pessoas que precisam de ajuda. Ô Almir, e quando é que se deu a tua entrada na Polícia Civil? Onde é que você, ou despertou para isso, para ir para a Polícia Civil? Quando é que você fez concurso e passou a ser um policial civil? Chegou um momento que lá no hospital, pronto-socorro, lá na época não existia uma estrutura de Instituto Médico Legal. Se fazia os trabalhos afins de investigação, de morte violenta, de laudos, o Dr. Sérgio Alice, aposentado, saúde, o Dr. João Luiz Rocha, aposentado, saúde a todos. Eles estavam dentro do hospital atendendo essas ocorrências. E chegou um momento que eu já era o mais antigo do pronto-socorro, eu era escalado para atender essas ocorrências. Então, não sendo um profissional da área, eu já exercia a função. Então, aí que eu precisava realmente me habilitar profissionalmente, ter uma credencial de forma oficial. Foi onde apareceu o concurso público, à época, como auxiliar de autópsia. Aí fiz e consegui ir para a academia em Florianópolis durante 5 anos como técnico de autópsia. Posteriormente surgiu um outro concurso público que à época era comissário de polícia. Consegui fazer, consegui passar e voltar para a academia e retornar para a cidade, para a região, mas nunca saindo dessa especialização, dessa profissão do IML. Eu sou um policial civil aposentado com funções dentro do IML, que já tem uma estrutura própria, há 20 anos tem uma estrutura própria, já tem uma equipe grande, e aí então foi de onde surgiu tudo isso, pronto-socorro para o Instituto Médico Legal. E quando é que você conheceu a sua esposa? Foi na polícia já, a Bia? A Bia foi dentro do hospital. Ah, no hospital. Ela trabalhava no serviço de servente, fazendo o serviço dentro do hospital, e foi ali que consegui conhecê-la, e a partir dali não largamos mais. Continuamos juntos. Posteriormente, a Bia foi contratada para trabalhar na delegacia de polícia, à época o delegado João Melo, que levou ela para a delegacia regional de polícia. Lá ficou durante 30 anos. Veja que houve revezamento, houve troca de delegados regionais por muitos anos e ela sempre continuou e hoje também está aposentada. E aí, na sequência, eu pergunto para você, Almir, quando é que veio a Cruz Vermelha na tua vida? Veja que em cada passo, na verdade a vida da gente é assim, né, Dante? Quando nós somos influenciados pelos pais, pelo ambiente, normalmente quem tem o pai médico, o filho será médico, enfim, isso é natural. E comigo não foi diferente. Veja que do pronto-socorro, naquele ambiente, passei para o IML, do IML Polícia Civil, e hoje estando ali, e exatamente no IML, à época já começamos a conhecer policiais, enfim, e surgiu o delegado Adalto. O delegado Adalto, que foi um dos fundadores da Cruz Vermelha, ao qual eu saúdo, e aqui eu faço um parênteses, Dante, por hoje ser o dia de comemorar o dia da Cruz Vermelha Municipal, eu quero fazer uma saudação a todos os voluntários que nos antecederam. Eu quero aqui ressaltar todos que irão nos assistir. Eu faço questão que eles saibam que foram muito importantes para que nós estejamos aqui hoje, em nome da família do seu Concílio Cardoso, que foi um dos fundadores, a todos, muitos deles já faleceram, então aos seus familiares fica o nosso reconhecimento público. E a partir então do conhecimento do Dr. Adalto, ele que me levou para a Cruz Vermelha, porque vivendo num ambiente de ocorrências, de tragédias, e a gente sabendo ali que era possível fazer algo para diminuir essas ocorrências, e o Dr. Adalto com esse lado também voluntário e espírito de solidário me levou para a Cruz Vermelha. E de lá não saí mais. Veja que na Cruz Vermelha já fazem aí os 30, a Cruz Vermelha tem 38 anos hoje, no dia 8 de dezembro, e durante 34 anos eu permaneço na Cruz Vermelha. Então o delegado Adalto foi o principal que me levou ao Cruz Vermelha. Pois é, a experiência do Almir em todos os aspectos é uma experiência de vida que tem que ser compartilhada e serve como exemplo para todos nós. Eu sempre digo
nos meus programas de rádio, programas de televisão e no trabalho que eu faço nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook e também no meu canal de YouTube. Eu sempre digo que é um dos maiores voluntários que eu conheço até hoje. Bom, falei do Valmir, falei da Bia, e os dois acabaram sendo policiais civis concursados e hoje estão aposentados. E hoje, como é que é essa parceria? Vocês dois estão aposentados, mas vocês não param, eu sei disso, né? Hoje é só voluntariado mesmo, Valmir? Isso. A Bia, nesse caso, ela não foi concursada, ela foi uma contratada, né? Mas correto, aposentada, isso. Enfim. Mas, na época ela foi contratada. A época sim, aí permaneceu. Como disse, ela era muito útil, muitas vezes fazia, às vezes, de uma policial, por exemplo, fazendo revistas em detentas nos presídios, no momento de visita, ajudando em blitz, quando precisava de uma agente feminina para fazer revista em pessoas, abordagem na rua, enfim. Então, é uma parceira fundamental para os projetos, né? E a gente tem que ter essa parceria, senão a gente não consegue conciliar trabalho, família e outros particulares. Então ela hoje tornou-se uma voluntária também da Cruz Vermelha, acompanha a Cruz Vermelha em todas as atividades e é assim que a gente está junto, vivendo para a vida dos outros, exatamente assim. A nossa, em particular, mas sobretudo cuidando da vida dos outros. Assim eu falo com muita satisfação, porque hoje, Dante, nós não temos filhos biológicos, mas nós temos um grupo que chega a mais de 30 jovens que começaram lá em pré-adolescência, nos acompanhando. Muitos deles levei comigo para os hospitais, para o IML, acompanhando as ocorrências, fazendo captação de córneas, jovens, para despertar profissão, para despertar uma vida de bons cidadãos. Então hoje a gente tem essa família, em torno de 30 jovens, muitos deles, a maioria já casados, com famílias. A Bia compartilha isso como sendo mãe, como sendo avó desses jovens, desses filhos desses jovens. Então é assim que a gente convive hoje. Que bom. E qual é a atuação da Cruz Vermelha na sociedade? No que ela atua? De que forma funciona a Cruz Vermelha, Almir? A Cruz Vermelha é uma instituição internacional. Ela tem uma característica sem fins lucrativos e, né, para muitos, né, que veem a Cruz Vermelha nas telas durante as guerras, veja que a guerra atual agora da Rússia, a Ucrânia, ela está presente, a população vê na tela a Cruz Vermelha presente no momento de guerra, mas no momento de paz também ela está presente, ou no momento de crise, por exemplo, enchentes em grandes catástrofes, onde é possível, a Cruz Vermelha está preparada com ação de socorro às vítimas, junto com organizações que são próprias, que são afins dessas ocorrências. Aí eu falo do Corpo de Bombeiro Militar, da Polícia Civil, das polícias em geral, né, sempre dando esse apoio. E em Criciúma, em especial, nós temos uma característica bem diferente do Brasil. É uma característica que é notada, que é elogiada por muitos agentes públicos. Por quê? Hoje criamos o que chamamos de equipe multi-institucional. É o que dá a retaguarda à Cruz Vermelha nessas atividades. Quem hoje, muitas vezes, vem em um comboio, chegando em cidades, em bairros, levando agasalhos, levando alimentos, levando o que seja necessário para um momento de catástrofe, para um momento de crise. A pandemia foi assim. Todo momento da pandemia, essa equipe multi-institucional saiu às ruas, enquanto muitos eram solicitados e orientados a ficarem em casa. Essas instituições, por conta das suas profissões, estavam na rua. E nós juntos, voluntários juntos, levando informações com carro de som, junto com o Poder Público Municipal, e posteriormente agregando campanhas, que houveram muitas campanhas na cidade, e fazendo chegar esses donativos a várias regiões. Veja que foram 18 municípios atendidos durante a pandemia, na região da REC, na região da MESC, da AMUREL, da AMURES, que é a região serrana, chegando esse comboio da equipe multi-institucional. Então isso é uma característica que se mantém, a equipe multi-institucional, e é importante ressaltar que hoje estão compostas por 34 instituições públicas da esfera municipal, estadual e federal, todas da segurança pública. As mais recentes
está a Marinha do Brasil, que é representada pelo Porto de Laguna, está a Aeronáutica, representado lá pelo Sindacta, no Morro da Igreja Urubici, e tantas outras que compõem a equipe multinacional. Basta alguém buscar nas redes sociais, equipe multinacional, verá a logística desse comboio chegando, levando esses amparo, né, essa esperança ao povo que necessita. Quando é que foi criada a equipe multi-institucional e como é que foi o começo disso tudo, Almir? Foi um momento de crise. Lá em meados de 1995, quando houve uma grande enchente na região, havia uma mobilização inicial por conta das ocorrências. O Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, e ali juntou-se a Cruz Vermelha de uma forma paralela, simultânea, fazendo campanhas para recuperar os donativos perdidos por essas famílias. Então houve ali o primeiro movimento da criação da equipe multinacional, com 5 instituições, essas citadas. A partir dali, ano seguinte, que não havia ocorrências, que não havia mobilizações, aí pensamos, pô, se a gente conseguiu se mobilizar por uma situação tão importante, vamos continuar a mobilização. Foi ali que conseguimos, então, a primeira campanha do agasalho. E a partir dali, não paramos mais. Aí vieram outras campanhas, outros projetos. Hoje, ao todo, são 12 projetos e campanhas sociais, educativas, preventivas, que a gente leva ao longo do ano. Veja que agora estamos em dezembro, com uma campanha de Natal em andamento. Vamos começar janeiro com o passeio ciclístico do Rincão. E aí não paramos mais. Como disse, tem projetos que são realizados de janeiro a janeiro, e outros projetos que têm sua época, como é a campanha do agasalho, como é a Páscoa Solidária, Natal Solidário, cada um tem o seu período, e outros tantos, como disse, que são o ano inteiro, dando suporte à rede de proteção à vida, que é o ano todo, dando suporte à captação de órgãos, que é todo ano. Enfim, então a Cruz Vermelha, junto à equipe multinacional, tem os seus 27 anos de atuação na comunidade. Essas campanhas de agasalhos, às vezes as pessoas podem pensar que ela é realizada para ajudar apenas as famílias que têm necessidades aqui em Criciúma, famílias de baixa renda. Não, ela atende uma região enorme, inclusive na Serra Catarinense. Vocês saem daqui em comboio e vão entregar agasalhos lá na região do São Joaquim, de Bom Jardim da Serra. É um trabalho bastante amplo, né, Almir? Amplo, e a gente tem, né, como disse, esse apoio da equipe multinacional faz com que a gente consiga facilitar contato de agentes públicos, instituições públicas, como na Serra também temos polícias, bombeiros e outros tantos. A gente se une naquele local para juntos fazermos essas entregas. O recolhimento aqui, triagem por aqui, toda a logística, e quando subimos a serra, literalmente a gente cobre a serra de uma forma a atender os municípios mais vulneráveis, como é Bom Jardim, como é Urubici, como é Urupema, como é Bom Retiro, Rio Rufino. São regiões da serra muito distantes que o poder público local não consegue atender. Nem tem campanha lá em cima. Então é uma obrigação nossa, sim. Quando a gente fala em serra e a doação de agasalho, as pessoas quando doam aqui para nós, elas doam, é diferente. A doação é diferente. Elas realmente doam roupas quentes, muitas delas chegam a comprar edredom e agasalhos, porque sabem que esses agasalhos chegarão realmente a quem precisa e no momento certo. Também serve como uma retaguarda para momentos de necessidade, como é enchente, como é incêndio de uma residência onde perdem tudo. Então a gente sempre foi uma retaguarda da Defesa Civil, inclusive, para atender essa demanda em forma de urgência. E aqui eu destaco, Dante, muitas ações que a gente chamou SOS, enchente, catástrofe, onde a gente pôde atender muitos municípios que foram atingidos. Agora mesmo, nesse momento, junto com o Rotary Club Criciúma Oeste, estamos com uma campanha recolhendo donativos para quem foi atingido agora, esse mês, para a região norte do estado. E a gente continuará exercendo essa mobilização em prol de quem mais precisa. O voluntariado é muito importante. A ação de solidariedade de cada pessoa, de cada um de nós é fundamental.
é preciso fazer o bem, né? O Almir citou aqui essa condição terrível que estão passando muitas famílias em Santa Catarina por causa das chuvas. Na Grande Florianópolis mesmo, Santa Amaro da Imperatriz, São João Batista, na região norte, famílias perderam tudo, tudo. Tudo que tinham dentro de casa, empresários perderam, as pequenas empresas, médias empresas perderam tudo. Então é uma situação que, se não houver solidariedade, mas felizmente a solidariedade existe. Você acha, Almir, que o brasileiro ele pode ser considerado um voluntário, ele tem esse espírito de voluntário forte mesmo, Almir? Ou ainda é preciso progredir nisso? Eu conheço, por exemplo, alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos que dizem que lá eles praticam muito a solidariedade, os estudantes nas universidades se preocupam muito com isso. Aqui no Brasil, você acha que a gente alcançou um patamar legal em relação a isso? Eu diria para ti, Dante, que ser voluntário é ser humano, né? Se não for assim, para que ser? A palavra ser humano é isso, é fazer o bem ao outro. E a gente precisa ter essa prática. Para muitos, eu acho que ainda falta oportunidade, falta iniciativa. Eu percebo muito nas escolas, em geral, né, podendo ser despertado dentro de uma escola, e eu estou falando isso porque aqui já tivemos importantes mobilizações de escolas, no momento de campanha. Veja que uma campanha de Natal, em anos anteriores, garantiu mais de 1000 brinquedos para a região da Serra, feito dentro de um colégio São Bento, por exemplo, uma mobilização. Então basta ter iniciativa, criatividade e mobilização. Se qualquer um tiver isso, dentro da escola, dentro da empresa, dentro da família, dentro do condomínio aqui, nós estamos num ambiente que qualquer um pode mobilizar pessoas. As pessoas têm essa vontade, isso é nato, está, como disse, faz parte do ser humano. Só que precisa ser incentivado, tem que ser facilitado também. E essa facilitação a gente muitas vezes oferece. O que falta realmente é isso, é iniciativa. É verdade, são muitas pessoas que às vezes não têm a oportunidade, têm vontade de ajudar, têm vontade de fazer alguma coisa pelo seu irmão, pelo seu semelhante, e às vezes não tem a oportunidade ou não tem o direcionamento, né? As pessoas não sabem como fazer. E é importante, como disse o Almir, que está nesta vida de voluntário há muitos e muitos e muitos anos. Eu falei aqui, já falamos um pouco da vida do Almir Fernandes, e falando sobre a Cruz Vermelha, falando sobre a equipe multi-institucional. E o Banco de Olhos, Almir, como é que surgiu? Surgiu contigo já o Banco de Olhos? Como é que é a história do Banco de Olhos e a sua participação como voluntário no Banco de Olhos em Criciúma? Bem, o Banco de Olhos é uma história também de muito tempo. Veja que o Banco de Olhos ele é uma ONG. À época, lembro-me de vários aí que foram precursores, instalação, que trouxeram o Banco de Olhos. Lembro-me muito bem ainda do Dr. Henrique Pachter, do Dr. Tito Góes, da Maria Dalfarra Naspolini, da Eliana Andrade. Até aqui faço uma saudação e homenagem à sua família, que a Eliana faleceu na época do Covid e praticamente deixou órfão o Banco de Olhos. E foi uma luta muito grande, muitas bandeiras foram levantadas pelo poder público, inclusive pelo judiciário. A doutora Janice Biali muitas vezes trouxe junto o apoio judiciário em prol da instalação do Banco de Olhos. A Câmara de Vereadores, muitas audiências públicas foram feitas da importância. Enquanto isso, lá dentro do IML, a gente já realizava esse trabalho de enucleação de córneas, retirada de córneas para transplantes, de uma forma totalmente voluntária e como uma ONG. Nada de forma profissional e técnica, que hoje, passado alguns anos, efetivamente temos um Banco de Olhos em Criciúma, instalado no Hospital Santa Catarina. É um banco de olhos técnico, especializado, mas que ainda falta córneas, ou seja, aquele motivo, aquelas córneas retiradas em ambiente dos IML, em necrotério de hospitais, já não tem mais. Precisamos então reaver essa condição para que retornamos ao trabalho importante de a captação de córneas para transplantes no momento da morte do seu ente. Porque a gente precisa fazer um trabalho, tem muitas campanhas relacionadas à doação de órgãos, inclusive a córnea. Mas é importante fazer uma campanha diferenciada, porque para doar múltiplos órgãos, necessariamente,
a pessoa doadora precisa estar numa condição de morte cerebral. Ela tem que estar numa UTI, uma condição de morte cefálica ou cerebral. Enquanto que para a córnea não é necessário. Basta declarar o óbito, inclusive em via pública, quando vemos aí pessoas atropeladas e outros tipos, nessa condição é possível captar a córnea. Por isso precisamos fazer uma campanha diferenciada. Mas devemos sim retornar. Nesse tempo todo de trabalho do IML, Banco de Olhos, ONG, ao qual hoje também faço parte, a gente tem aí feito viabilizado mais de 1.000 transplantes de córneas, que é levado para o estado inteiro. Então a gente faz com que, retirando a córnea do seu ente, chegue realmente àquela pessoa, a gente acaba apresentando a luz a quem só conhecia a escuridão. E aqui quero lembrar de uma situação, de uma ocorrência que foi repercutida a nível nacional, foi a morte da menina Kennefer. Menina Kennefer, que foi estuprada, foi assassinada por um drogado. Naquele momento a gente conseguiu, junto à família, a doação da córnea. E lá houve um sentido diferente. A família, parece-me que renovou uma esperança que jamais seria feito não houvesse essa doação. Quando a mãe diz, Deus deve ter levado a menina Kennefer para que outras 2 vidas fossem salvas, enxergando com o olhar da menina Kennefer. Então essa sensação é muito importante no ato de doação. Então acho que a gente leva como exemplo. Pois é, eu particularmente já manifestei há muitos anos para minha família que na minha morte tudo o que puder ser doado, que seja doado. É importante que as pessoas manifestem, Almir, para os seus familiares, das maneiras que forem necessárias, né? Às vezes até em documento, que elas querem doar os seus órgãos quando morrerem. Muito importante. Houve uma lei no passado que quem não manifestava contrário à doação, ele era considerado um doador. E para nós, enquanto profissional no IML e em outros ambientes, a gente sempre buscou a família. E hoje em dia, essa lei prevalece. Hoje é a família que decide pela doação do seu ente. Não basta você querer. É importante a família, ela que vai decidir. Claro, é importante tu manifestar, mas principalmente a conversa dentro de casa. Isso que vai fazer com que garanta, após a morte, fazer a captação tanto de múltiplos órgãos, no caso de morte cerebral, ou em caso de retirada de córnea, numa morte por parada cardiorrespiratória, por exemplo. Então a família realmente pode decidir pela doação. Almir, e hoje o nível de doadores é um nível bom já ou não? Não. Com a pandemia, com a crise, com vários aspectos e a falta de campanha, sobretudo, diminuiu e muito. Isso é dito pelo Banco de Olhos aqui no Hospital Santa Catarina, isso é dito pelo Estado, diminuiu. Santa Catarina já foi líder nacional em captação de órgãos. O Brasil já foi líder mundial em captação de órgãos, mas há momentos que abaixa, por exemplo, esse momento abaixa na doação. E por isso é importante sempre utilizar os espaços que podemos para incentivar. Qualquer pessoa que possa ser um provável doador. E aí faço aqui a observação também da doação, muito importante, que é a doação de sangue. Para a doação de sangue também tem outra doação que muitos não percebem, que é a doação de medula, que é muito importante. Hoje tem pessoas falecendo por falta de um transplante de medula. E esse doador de medula se faz lá no banco de sangue. Quando vai doar o seu sangue, é feita uma retirada de amostra, e essa amostra vai para um banco de dados e lá vão verificar se o sangue teu é compatível com o sangue daquelas pessoas que estão na fila de espera. Veja que é uma condição muito difícil, mas é possível. É de 1 para cada 100 mil a condição de achar um doador compatível com uma medula, com quem precisa de uma doação da medula. Então é preciso que se mobilizemos e todos possamos ser também doadores de medula óssea. Essa consciência é preciso que a gente tenha, né? Quantas vidas, meus amigos e minhas amigas, podem ser salvas se nós doarmos nossos órgãos no caso de morte? Mas é preciso manifestar isso, né? Com a família, para que quando ocorra a morte, a família não.
a família vai se pronunciar dizendo, ó, ele já manifestou o desejo e nós vamos realizar esse seu desejo em vida de doação. E a doação de sangue, gente, também é muito importante, porque não dói doar sangue, você está salvando vidas, né? É a questão que o Almir colocou em relação também à medula, né? Bom, agora vamos falar de um outro assunto muito importante. Eu sei que na imprensa há uma certa limitação no debate sobre isso. Eu particularmente acho que a gente tinha que debater mais, que é a questão do suicídio. Muitas pessoas tiram a própria vida. Eu não consigo imaginar por que acontece isso. É difícil de explicar, mas é muito grande o número de suicídios. E vocês trabalham também, nós temos aqui o CVV, e nós temos esse trabalho que eu sei que você também quer falar a respeito disso, não, Almir, o trabalho de prevenção ao suicídio. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que abordar mais, e mais profundamente, não, Almir? Perfeito. A gente faz muitas estatísticas e para tudo é necessário estatísticas para ver, por exemplo, o local do trânsito que mais ocorre, para fazer mudanças do trânsito e em tudo. E não é diferente na questão dos suicídios. Em meados de 2011, houve uma percepção de grande volume de óbitos por suicídio, em detrimento de outras ocorrências que era em maior número. Por exemplo, o suicídio sempre esteve em quarto, em quinto lugar em causa-morte. Chegou um momento lá em 2011 que chegou em segundo lugar em causa-morte, bem antes do homicídio, depois dos acidentes de trânsito, que ainda dominam essas estatísticas, mas o suicídio chamou muita atenção. E lá começou a perceber o interesse também de mobilização, com setores que trabalham em prol da prevenção. Buscou-se o CVV, Centro de Valorização da Vida, os CAPs, Centro de Psicologia, né, para atender essa demanda que o SUS viabiliza. Todos os setores. Em Criciúma temos o Nuprevips na Unesc, temos o SPAI dentro da Exucre, temos vários setores que trabalham em prol da prevenção. Então buscou-se uma mobilização, com o tempo, passar do tempo, muitas reuniões, muito debate, e aí a imprensa, Dante, faço aqui uma observação, a imprensa foi uma das primeiras a ser buscada porque, como disseste agora, sempre foi um tabu, sempre imaginavam, à época, ninguém divulgava estatísticas de morte por suicídio, porque sempre imaginavam que isso ia incentivar novas ocorrências. A gente sempre que mostrar que não, a gente sempre falou para os meios de comunicação, falar de suicídio, não queremos que fale da morte, a gente quer que fale de prevenção, de valorização à vida. A gente quer que fale em dobro dos locais de ajuda, das manifestações, porque tem sinais, manifestações que as famílias acabam não reconhecendo, porque não é dito a elas, elas não sabem, porque elas não ouviram falar do assunto. Então a mídia também foi chamada, e aí houve uma situação que foi inédita. Eu tenho certeza que foi no Brasil, essa mobilização da mídia. Em 2013 e 2014 foi feito um movimento chamado Criciúma Viva, onde reuniu as SERES, que é a Associação Criciumense de Doença Mental, e todos esses atores e instituições que trabalham na prevenção, CVV, CAPES e outros tantos, e fizeram essa mobilização grande junto com a mídia. A partir daí, eu lembro que nesse período, especialmente em 2014, nós tínhamos à época 2 a 3 mortes por semana. 2 a 3 mortes por semana de suicídio. A partir do momento que a mídia começou a produzir pauta de rádio, de TV, capa de jornal, aquela mesma mídia que não falava uma linha do assunto, começou a fazer uma página inteira. A partir daí a gente começou a monitorar essas ocorrências. Olha só o detalhe, olha só a coisa importante. Reduziu tanto os números de suicídio que chegamos a 41 dias ininterruptos sem nenhuma ocorrência. Enquanto isso, fazendo o levantamento no CVV, aumentava de 300 para o dobro, para o triplo de ligações, buscando ajuda no CVV, CAPES e outros setores buscando agendamento para consultas. Então está bem claro, aquelas pessoas todas que foram buscar ajuda, eram aquelas que iam entrar para a estatística de morte. Então aí também coloque uma observação de um gráfico que foi feito à época, pelo jornalismo, pela faculdade SATIC, foi feito um gráfico onde mostrou uma queda de 85% de mortes em 6 meses. Aí foi provado, Dante, que a mídia estava certa em falar do assunto. A própria Organização Mundial de Saúde, lá no ano 2000,
criou um manual para a mídia de como falar do assunto, criou um manual para a enfermagem, para todos. E hoje nós temos aí uma abertura, né, Dante? Vê que inclusive o teu canal que fala de esporte, abre assunto para esse tema. E aí veio o Setembro Amarelo. Veja que essa mobilização aqui na região veio antes do Setembro Amarelo. Que o Setembro Amarelo é isso, é para abrir a pauta, é para abrir a possibilidade das famílias dentro das suas casas reconhecerem no momento que seu filho se tranca no quarto, no momento que alguém manifesta que não quer mais viver, que está com depressão, que está com problema. Importante as pessoas terem acesso. Hoje temos a rede de proteção à vida, que dá esse amparo, com essa cobertura, atendendo nos setores públicos, atendendo de forma voluntária. Muitos psicólogos estão aí de forma voluntária atendendo essas ocorrências. E hoje a gente tem mais pedidos de socorro, de ajuda, do que temos, Dante, em óbitos. Eu quero aqui lembrar uma época que tu fez um recadinho para mim, tu e o Schulemper. Isso. Almir, foi naquela época. Nós estamos aqui no Facebook e há uma manifestação, uma família, uma pessoa está dentro da sua casa e dizendo que vai botar fogo na casa e que quer se matar. Nesse momento, Dante, despertou a nós a mobilização do CAPES, da Polícia Militar. Fomos para o local e hoje essa pessoa continua viva, sendo atendida pelo serviço público. Eu me lembro que eu estava viajando para transmitir futebol, não me lembro onde é que eu estava, quando eu vi aquilo, a primeira pessoa que eu lembrei foi do Almir Fernandes. E aí eu passei uma mensagem para o Almir, está acontecendo assim, 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 e a pessoa está dizendo que vai cometer o suicídio. E o Almir prontamente já nos atendeu, foi até lá com a Polícia Militar e graças a Deus essa pessoa está aí, está viva, né? Foi aconselhada, porque é preciso não só conversar, é preciso ouvir as pessoas, né? E é preciso conversar com essas pessoas. O CVV é espetacular, né? Que é um trabalho também de voluntários. Né? 188, importante, 188 é um número nacional para quem precisa de ajuda. E só para completar a questão ainda desse tema, precisa mais, porque a gente precisa dar um respaldo, o poder público precisa dar uma atenção. Por exemplo, nós fizemos uma audiência pública dentro da Câmara de Vereadores, Dante, para que a construção civil se atenta para colocar grades, para se colocar em cada vão de andares, colocar redes de proteção, colocar placas de sinalização. Temos várias coisas feitas já, mas precisa mais. Precisa o poder público se inteirar, colocar placas de sinalização, como já temos algumas placas feitas por alguns vereadores, algumas coisas importantes, mas é preciso avançar. Mas acredito que aqui sim é uma referência de valorizar a vida. Inclusive agora, nesse momento, a gente está aguardando com expectativa o retorno da ACAERT, da ADI, que representam a mídia, para que entram numa nova campanha que deverá surgir agora em janeiro, com outdoor, com panfletos, com informações para famílias, para saber onde buscar ajuda nesse momento de crise emocional. E agora nesta fase aí de pandemia no mundo, né? A gente viu esse problema se agravar ainda mais, né, gente? Então é preciso que a gente se una nesse sentido. E aí também, né, Almir, eu queria perguntar para você, que eu acho muito importante o que as igrejas, independente de qual seja a placa, a denominação, esse tipo de coisa, eu vejo as igrejas fazerem um trabalho extraordinário também a nível de solidariedade em vários setores de diversas formas. Mas nessa questão também de aconselhamento, de conversar com pessoas, de ouvir essas pessoas, eu acho que as igrejas, de uma maneira geral, também são parceiras em tudo isso que você tem falado aqui, né, Almir? E foram lembradas, porque nesse período, lá em 2015, 2016, especificamente 2016, todas as denominações de religião, todas, sem exceção, foram chamadas pela SIC. E lá dentro da SIC, com essa mobilização de todos, pastores, padres, umbandistas, espíritas, todos tiveram a mesma sensação, a mesma intenção de dar esse suporte à rede e trabalhar lá com seus fiéis, com seus seguidores, para dar esse amparo emocional. Muito importante. Que bom, né, gente? E nós, de uma maneira geral, como cidadãos, como homens e mulheres, a gente tem que aprender mais a ouvir as pessoas, né? Porque muitas vezes o falar não é o mais importante, é mais importante ouvir, abrir bem os olhos para ouvir as histórias, ouvir os anseios,
ouvir os depoimentos, ouvir o desespero das pessoas e ajudá-las a oferecer carinho, oferecer amor, né? Isso é muito importante. Quero passar para um outro assunto agora com o Almir, que eu acho de fundamental importância também, que é a farmácia solidária. E eu já tive a oportunidade de falar tantas vezes a respeito da farmácia solidária, e é um assunto que a gente precisa falar mais, né? O que é a farmácia solidária, que tipo de trabalho que faz a farmácia solidária, como é que funciona, Almir? Bom, a farmácia solidária é uma outra história, como dissemos agora há pouco, tudo depende de iniciativa, criatividade. E a gente pôde, e claro, sempre buscando instituições e pessoas especializadas. Nós não somos aqui nenhum aventureiro, nenhum dizer que vou fazer por fazer, não. Quando a gente faz uma campanha de sangue, não pode se fazer uma campanha de sangue sem ter o Hemosc junto, né? Nós pode fazer um passeio ciclístico sem ter o pessoal que trabalha com ciclismo junto. Por exemplo, aqui o Joe Bike, né? Que tem o Instituto e outros Instituto Joe Bike e tantos outros parceiros que trabalham no ciclismo. Sempre trabalhamos em parceria. E não foi diferente na questão da farmácia solidária. Hoje, ela está instalada dentro da Unesc. A Unesc é mantenedora, o curso de farmácia que organiza, administra a farmácia solidária, mas ela nasceu, Dante, há 16 anos atrás, quando a gente via nas mortes atendidas em domicílio, sobretudo as mortes naturais, pessoas morrendo de um lado, e a gente via na cabeceira das camas receituário médico recente, as pessoas morrendo por falta de medicamento, quando a família relatava. E a gente perguntava, por que esse receituário aqui? Não foi comprado o medicamento, nós não temos dinheiro. Então era preferível garantir o alimento para aquele paciente do que o medicamento, que era fundamental para a sobrevida dele. Enquanto isso, numa outra residência, a gente via alguém falecendo por conta de uma doença crônica, fase terminal, por exemplo, e medicamentos sobrando. Enquanto sobra numa casa, na outra falta. Sempre pensamos, o que fazer para fazer chegar esses medicamentos que sobram aqui e falta do outro lado. Foi aí que nasceu o projeto, foi aí que nasceu a semente do projeto Farmácia Solidária, que tem como lema, doar é o melhor remédio. Aliás, doar é o remédio para quase tudo na nossa vida, né? A doação é um remédio para tudo. E então, nasceu esse projeto que hoje, fazendo uma pesquisa rápida, a gente pode verificar que está espalhada pelo Brasil inteiro. Inclusive com informações lá em revistas especializadas em São Paulo, falando, dando referência desse projeto Farmácia Solidária em Criciúma. E em 2015, quando foi feito, aliás, nos seus 15 anos, o ano passado, quando foi comemorado, importante dizer aqui, foram 20 milhões de reais resultante de doações da farmácia solidária. São os valores dos medicamentos arrecadados que deu esse montante de 20 milhões de reais em 15 anos. Foram mais de... o volume é muito grande, Dante. São mais de 30 mil pessoas por ano sendo atendidas na farmácia solidária. Então, um benefício muito grande. Além do que, também é recolhido medicamentos vencidos, porque não se admite colocar medicamentos dentro do lixo comum. É prejudicial ao meio ambiente. É prejudicial quando traz automedicação, pessoas se automedicando, crianças tomando medicação por conta de achar que é uma bala, pessoas tentando suicídio com automedicação. Então, além do ato de doar, fazer chegar a quem precisa, também tem esse lado preventivo e também o lado ambiental. Então, tudo isso agregado, hoje está esse modelo de farmácia solidária dentro da Unesc. Então, é importante, cada um que possa doar, tem caixas coletoras dentro de postos de saúde, que a rede, a saúde faz parte do projeto. Tem caixas coletoras dentro da Unesc, dentro das delegacias, no 28 de AC, no Corpo de Bombeiro, enfim, há a possibilidade das pessoas doarem seus medicamentos dentro de seus condomínios, fazerem um mutirão, fazerem campanhas e doar um medicamento. Uma outra ação que eu queria que você falasse então, Almir, é sobre a fábrica de fraldas. Como é que é isso? É interessante, é mais uma iniciativa tão bonita que eu gostaria que você falasse a respeito. Antes disso, antes que eu esqueça, eu preciso aqui fazer uma homenagem
ressaltou aqui, hoje 8 de dezembro, dia da Cruz Vermelha Municipal, homenagear, já fiz isso para os nossos precursores, os mais antigos, mas aqueles que estão aí hoje, a nova turma, os voluntários que se doam para a Cruz Vermelha, e a eles, né, a gente dedica esse programa, Dante, porque são eles que movimentam a Cruz Vermelha. Eu sou hoje o porta-voz, mas são eles que fazem as atividades, dentro da Cruz Vermelha, dentro da fábrica de fralda solidária, e é aí que a gente tem que valorizar esses nobres voluntários. E a fábrica de fralda, como todo o projeto, veio realmente de uma necessidade. Quando a gente levava agasalhos para a população, e lá era solicitado, pedindo ajuda sobre fralda, e a gente sempre ficava angustiado, não temos para doar. Enquanto que a ideia sempre estava presente. Foi aí que surgiu, em 2019, o projeto. É bem recente, porque a Polícia Civil possibilitou vendas de sucatas. Sucatas que eram produtos de furtos, liberado pelo judiciário, e foi aí que a gente conseguiu reverter essa venda de sucatas na compra de uma máquina de produção de fralda. Não foi suficiente naquele momento, mas veio outro parceiro, que foi o CIESESC. O CIESESC veio trazer também um subsídio, junto com outros tantos parceiros, a URC e outros tantos, que se citar aqui vou perder o hall de parceiros, mas hoje tem tanta gente ajudando, que é importante ainda continuar. A fralda solidária existe, é uma realidade, e hoje tem em seu cadastro, sendo beneficiado, em torno de 28 instituições assistenciais que recebem a fralda, sobretudo os asilos, e tem mais de 200 famílias que têm seus acamados em domicílio recebendo fraldas gratuitas. E hoje a fralda, a fábrica, ela se reúne em 2 dias por semana com seus voluntariados, e ela tem uma capacidade de produção de 4.100 fraldas por mês. Mas é necessário um incremento financeiro de R$5.000 mês. Por isso é importante as pessoas que queiram colaborar, a gente depois pode entregar para ti, Dante, no momento oportuno, o Pix da fábrica de fralda, para que as pessoas possam continuar doando. R$5.000 mês, há uma produção de 4.100 fraldas, é uma produção gratuita, com mão de obra gratuita, doação também é uma doação, então a gente só quer que essa fralda continue sendo doada para oferecer saúde, para oferecer dignidade a essas pessoas que mais precisam. Ô Almiro, não sei se, eu queria que você falasse se ainda existe esse projeto, que você também teve participação, que eu achei sensacional, que foi a criação do projeto Praia Acessível. Ainda tem esse projeto? Que bom tu lembrar disso. E o projeto Praia Acessível aqui nasceu porque tem outra importante instituição, que é a Associação Vida Ativa, que eu também faço parte, que é uma turma muito boa, tem mais de 100 cadeirantes, que são pacientes que são trauma raquimedular, que são cadeirantes por acidente de trânsito, por mergulho em água rasa, acabam ficando com essa sequela de paraplegia, de tetraplegia. E aí surgiu um grupo, Dante, que tu deve conhecer, o Thiago Marangoni, o Marcelo Raupe, que eram integrantes do grupo chamado Grupo Ação Mais. Esse Grupo Ação Mais é um grupo de pessoas que queriam fazer o bem e procuraram a Associação Vida Ativa para ver o que podiam fazer. Além do que faziam para a PAI, além do que faziam para outras instituições, queriam oferecer à Cruz Vermelha e também à Associação Vida Ativa. Aí fizeram o quê? Um sábado, um final de semana, conseguiram locar Termas do Gravatal, locaram um ônibus adaptado e colocaram ali alguns cadeirantes e foram fazer essa tarde lá no Gravatal. E lá, esse grupo, junto com os demais, colocaram um dos cadeirantes numa piscina. E um desses cadeirantes, seu João, que há 40 anos está cadeirante, ele é assim, ó, que satisfação que eu estou tendo. Há 40 anos que eu não entrava numa... Até me emociono porque não entrava numa água para tomar um banho. Isso emocionou também esse grupo do Ação Mais. Aí esse Ação Mais não ficou só nisso e satisfazer o seu João. Quando voltaram para suas casas, esse grupo pensou, puxa, se nós demos essa satisfação para o seu João, nós podemos fazer muito mais para muita gente. Foi onde criou a Praia Acessível.
Eu lembro muito que rapidamente eles compraram 2 cadeiras anfíbias, inauguraram a Praia Acessível, ainda no governo do Décio Góes, e se mantém até hoje. Foi levado também para o Arroio do Silva, então hoje está no Arroio do Silva, morando em Rincão, para facilitar, para possibilitar que qualquer pessoa com deficiência vá tomar um banho de mar, ou seja paraplégico, ou seja deficiente, qualquer deficiência, possibilitem tomar um banho de mar, que é um direito de todos nós. Você imagina a alegria, a felicidade de uma pessoa que é tetraplégica, que tem uma deficiência e que há quantos anos não tomava um banho numa piscina, ou no rio, simples, um banho de mar, gente, é um negócio extraordinário, espetacular. Bom, a gente está chegando ao final desse programa e a escolha não poderia ter sido melhor. Eu poderia relacionar aqui todas as homenagens que o Almir já recebeu, todos os prêmios que ele já recebeu, mas eu tenho certeza, te conhecendo, Almir, que o maior prêmio que você considera é a alegria de poder ajudar alguém, de fazer alguém feliz. E isso realmente é algo espetacular, extraordinário, esse é um dom de Deus, né? Que coloca nas pessoas a disposição de ajudar, de ser solidário, de ser fraterno com as pessoas. Almir Fernandes, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para participar deste programa. E nós teremos muitos outros exemplos de vida e de dedicação, e de criatividade, de voluntariado aqui dentro desse espaço. Te agradeço muito por ter sido o nosso primeiro convidado, por ter contado um pouquinho da sua história, que tem muito mais para contar ainda. Um grande abraço para você, Almir Fernandes, que Deus te abençoe na tua luta, que a gente possa conversar em muitas outras oportunidades. Um grande abraço, Almir. Obrigado pela oportunidade também, estar aqui, estou aqui enaltecido, mas quero transmitir, estender tudo isso que tu falou para os voluntários, porque sem eles, os voluntários da Cruz Vermelha, a Fábrica de Fralda, a equipe multinacional como um todo, são esses os nossos homenageados de hoje e de sempre, né? Vão ser sempre reconhecidos por quem eles ajudam. Te agradecer muito a tua produção, a Babi, o Beloli que estão aqui, a todos que nos assistem, e dizer de que não basta você ficar se deprimindo, ficar se irritando por coisas superficiais, por coisas supérfluas. A gente precisa fazer algo para alguém. Se isso o fizer, certamente isso ficará na sua vida como um legado. E será um dos mais importantes legados na sua vida, quando você será lembrado por alguma coisa de bom que você fez em sua vida. Obrigado. É isso. Pratique o bem, porque isso faz bem. Um abraço a todos e até o próximo programa.